e pedi a Filipe Alves da CUEP que também há algum. Ora, bom dia a todos. Eu sabia que depois dos oradores anteriores ia ter um trabalho difícil e como eu não sou especialista na área dos edifícios, deixei efetivamente esta parte para eles e trouxe um pouco daqueles números que o Manuel falou, que nós falamos um pouco nestes números, mas que eu acho que é bom às vezes para termos uma percepção um pouco mais tátil, um pouco mais fácil de realmente do que é que está a acontecer em termos das alterações climáticas. E porque um facto é, e uma discussão que existe muitas vezes, é as alterações climáticas sempre existiram. E mesmo no nosso país isto acontece bastante. Portanto, há outros países mais críticos nesta discussão, mas no nosso país existe esta questão. Ora, a questão é simplesmente esta. Independentemente de ser um fenómeno natural, de ser com a nossa influência, estamos a verificar uma mudança. Por exemplo, os nossos miúdos, e eu vou muitas vezes às escolas, eles sabem os ditados populares associados ao tempo, não porque vivem esse tempo, esse clima como nós vivíamos antigamente. Eu, quando era miúda, eu geria-me pelos ditados populares, praticamente. Hoje em dia, os miúdos sabem porque ouvem os familiares falar. Portanto, há aqui uma mudança muito rápida que está a acontecer. E nós temos, efetivamente, uma sociedade com uma estrutura muito complexa e esta mudança climática vai ter influência a todos os níveis. E, portanto, temos que realmente atuar, temos que realmente fazer alguma coisa. E há uma questão, e aí já foi mostrado até um gráfico melhor do que este está mais reduzido nos anos. Portanto, nós estamos a ter a nossa influência, porque nós estamos a adicionar gases ao sistema e estes gases ficam lá muito tempo. Agora, se é mais natural, se é mais antropogénico, acho que a questão hoje em dia já não é tanto essa. As coisas estão a começar a acontecer e nós temos que nos preparar, porque senão vamos sofrer ainda muito mais do que o que já estamos a começar a sofrer hoje. Já estamos a começar a sentir uma coisinha. Ora, daqui para a frente, a tendência e o que prevemos é que isto vai piorar. Portanto, temos que nos precaver, temos que nos preparar. Ora, portanto, aqui já foi mostrado um pouco isto. Realmente, a tendência dos números é realmente de uma mudança, de uma tendência de mudança. Portanto, nós tínhamos, como foi mostrado, gráficos em que a variação era grande e agora começamos a verificar é que a variação vai havendo, mas com uma tendência de subida nos casos e uma tendência de descida noutros. E, portanto, aquela variação mais aleatória que existia, digamos assim, está a sofrer uma tendência. Portanto, há variação, mas com alguma tendência. E eu resolvi trazer aqui este slide com os 20 anos mais quentes desde que há registro e ainda ontem me apercebi que já se começa a falar que 2015 poderá saltar para o topo da tabela. Portanto, eu quando comecei há cerca de 10 anos no projeto Ecocasa a ir às escolas, eu ainda tinha 2 anos aqui da década de 80. No fim da tabela. Atualmente, quase só temos anos deste século já. Portanto, estamos realmente com os anos mais quentes, sempre cada vez mais recentes. Desculpa. E, portanto, há aqui realmente algumas coisas que... Portanto, e este é muito simples, é assim, mais direto, mais... um pouco... tornar mais visível estas tendências. Aqui só para vos mostrar realmente alguns desses valores. Portanto, no caso específico já do nosso país aqui, portanto, aquele zero é uma média de 30 anos e a tendência que verificamos é que realmente também estamos aqui a verificar uma subida da nossa temperatura média. E nós já temos alguma idade, uns mais, outros menos aqui, realmente sentimos que há uma diferença nas temperaturas. Por exemplo, uma coisa que eu ainda me estava a lembrar há pouco, nós antigamente, portanto, quando chegávamos a novembro, muitas vezes estávamos naquela de ver se vinha o verão de São Martinho ou não, para termos um bocadinho de calor a meio de novembro. Porquê? Porque já tínhamos tido frio, pelo menos em outubro. Ora, hoje em dia, muitas vezes, nós temos o frio só já a começar quase no fim de novembro, como está a ser este ano. Portanto, tivemos ali uns diazinhos de nada de frio, depois veio calor outra vez, e calor quase à sete, que levou as pessoas à praia e tudo.
e agora é que estamos a começar a ir para o frio. Isto não era bem assim. Na precipitação, infelizmente, e isto vai nos dar algumas dores de cabeça no futuro, porque aqui nós não conseguimos ir lá acima e espremer as nuvenzinhas para nos trazer a água, ora, nós estamos a verificar a tendência contrária, que é a concentração dos períodos de chuva. Portanto, vai chover menos vezes e de forma mais concentrada. E nós já estamos a ver, temos visto em algumas zonas do país, muito associada às nossas questões do ordenamento do território, temos visto os problemas que isso nos dá, os prejuízos que dá em termos humanos e em termos monetários, quer individualmente, quer para os comércios. E, portanto, nós temos que realmente estar atentos a tudo isto. Aqui são exemplos de algumas notícias de situações de fenómenos mais extremos que nos trouxeram problemas. Destaque, não se percebe bem aquela do canto em cima, quando em 2012, salvo erro, choveu granizo na zona de Benfica, em abril. Portanto, algo mesmo nada normal. E verifica-se que aquela zona ali realmente tem uma tendência para assim, uns fenómenos mais intensos dentro de Lisboa. E realmente são estes os impactos que se está à espera. Portanto, aqui, com base no estudo SIAM, um estudo que já tem 10 anos, portanto, nós já temos um estudo que é o que é seguido por toda a gente. Temos um estudo bastante realista para o nosso país, bastante aprofundado. A zona da Albufeira estava exatamente identificada como uma zona de elevado risco aqui pelo projeto. Portanto, nós temos informação de qual será a partir da tendência. Temos os dados, eles estudaram também vários cenários, portanto, temos aqui uma boa base para realmente nos guiarmos, para trabalharmos. E, se calhar, aqui está um bocado a questão crítica, porque estamos a falar de construção e tudo, e nós estamos, exatamente, como o Manuel deu o exemplo de Aveiro, nós temos várias zonas no país em que vamos precisar dos nossos barquinhos e de saber todos pilotá-los. Senão, vamos ter que ir à jangada e aí é que estamos realmente um bocado a voltar à idade da pedra. Mas, efetivamente, temos isto. A maior parte das nossas cidades vão ser altamente afetadas. Poderíamos não chegar a este cenário. Esperemos que não. Porque senão vamos estar a mudar completamente muitas das nossas principais cidades. Mas esta é uma das perspectivas. E, portanto, temos que realmente pensar o que é que podemos fazer, como podemos atuar. Não chegando a este cenário, como é que podemos ter as nossas casas? E agora gostei de saber realmente desta hipótese, e é uma entidade que tem, portanto, tem meios também, e realmente justifica-se, no caso da EDP, terem o sistema já preparado para terem uma elevação, se eu percebi bem, do edifício. Não é, Manuel? Portanto, realmente, mas isto não é algo viável de forma geral, portanto, não é viável. Mas, portanto, temos que realmente pensar no que fazer. Ora, e o setor energético? O setor energético é o que mais contribui para as alterações climáticas. Felizmente, na Europa estamos a ver uma mudança, portanto, andamos a consumir mais ou menos o mesmo, mas com a nossa transição para as energias renováveis estamos a contribuir menos para as emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, temos que realmente aqui fazer uma mudança na nossa componente energética. Nós, na eletricidade, já temos feito bastante, temos muitas energias renováveis, felizmente, grande parte do ano elas dão-nos bastante energia, dão-nos bastante eletricidade, mas ainda precisamos de atuar mais. Até pela questão que se falou também. Nós importamos a maior parte da nossa energia global, primária. E, portanto, isto é também uma questão económica. Nós, ao atuarmos aqui, não é só pelo ambiente, não é só por outras componentes. Isto tem um peso significativo na nossa balança, na balança do nosso país. E, portanto, temos aqui, esta é a verdadeira realidade. E agora é que estamos a testar isto. Tudo está relacionado e tudo está envolvido. E nós atuamos por um motivo e temos fatores positivos noutras componentes também. Ora, e aqui deixar só uma nota, que vai ser falada à tarde. No nosso caso, do nosso país, o setor dos transportes é fundamental, porque se nos edifícios, com a parte do consumo de eletricidade, já temos cerca de 50% pelas energias renováveis, os transportes têm um peso significativo no nosso consumo de energia final e são eles hoje grande parte
dos consumidores dos combustíveis fósseis que nós importamos. E, portanto, daí se falar tanto na mobilidade elétrica, porque realmente precisamos de mudar aqui o nosso paradigma, precisamos de nos tornar mais independentes aqui nesta componente também. Mas, à tarde, penso que falarão mais desse aspecto. Ora, e se a energia tem influência nas alterações climáticas, também as alterações climáticas têm influência na energia, no nosso setor energético. E o que se prevê é que vamos ter impactos, quer na produção, quer no transporte de energia. E depois temos também no consumo, portanto, nas nossas necessidades de consumo, quer em termos da climatização, quer em termos dos aquecimentos de água. Ora, em termos dos efeitos no sistema elétrico, vai haver influência ao nível do transporte, do rendimento no transporte da energia, da eletricidade. Os fenómenos extremos muitas vezes afetam-nos, deixam-nos sem energia e, portanto, só por aí temos um grande impacto das alterações climáticas na disponibilidade de energia, que em muitos parâmetros, que em muitos setores é fundamental e, portanto, temos aqui uma grande influência. E depois também na produção pelas fontes renováveis, em termos da disponibilidade de radiação solar, os caudais, portanto, em termos da precipitação. Aqui, o setor energético tem muitas preocupações e, naturalmente, porque se vamos ter períodos de chuva mais curtos, mas mais concentrados, eles vão ter que aprender a fazer outra gestão das barragens. E as barragens, no nosso país, são a nossa base do setor energético, digamos assim, de certa forma. Portanto, é o ideal, é o que o setor energético adora, porque aquilo é só abrir ou fechar a torneira de forma muito simples, não é? Conforme as necessidades que nós temos de energia no país. E, portanto, aqui uma componente importante do nosso setor energético vai sofrer grandes alterações e, portanto, vai ter que aprender a ser gerido. E depois também na biomassa. Portanto, vamos ter alterações em termos de disponibilidade de chuva, em termos de condições dos solos, vai haver também aqui alterações. Mas mais relacionado aqui com a nossa temática de hoje. Nomeadamente, na energia solar térmica, prevê-se que tenhamos um aumento de satisfação das nossas necessidades, portanto, vamos ter aqui uma maior disponibilidade de energia solar, a temperatura da água de base também vai estar mais elevada, portanto, vamos precisar de menos energia para aquecer a nossa água e, portanto, temos aqui uma melhoria do rendimento nesta tarefa por estes sistemas. Também se prevê um aumento no rendimento dos sistemas solares térmicos, mas o aumento das temperaturas nos dias de temperaturas mais elevadas pode trazer aqui alguma perda de rendimento dos sistemas, portanto, mas no global prevê-se que tenhamos uma melhoria, um fator positivo, a crescer ainda ao aumento de rendimento dos painéis e à redução dos seus custos também, que se tem verificado e que hoje possibilitam mais investimentos neste setor. Depois, na climatização, com o aumento das temperaturas, em termos médios, claro, mas no global, o que é que nos vai dar? Uma menor necessidade de aquecimento no inverno, o que realmente é muito bom, porque nós não aquecemos o suficiente as nossas casas para estar confortáveis, efetivamente. Se calhar nós aqui, de uma forma geral, até fazemos isso, mas sabemos que na generalidade do país isso não acontece. Mas vamos passar a ter mais necessidades de arrefecimento no verão. E aí, realmente, a componente construtiva, a construção, a reabilitação é fundamental. Portanto, para reduzirmos estas necessidades. No aquecimento, estes resultados, portanto, aqui não há uma tendência, portanto, os fatores, isto ser uma situação positiva ou negativa, vai depender muito de caso a caso, vai depender muito das zonas do país e também das habitações, das características das habitações. Daí não haver ali indicação de um aumento de necessidade ou uma redução de necessidades neste parâmetro. Em termos do aquecimento das águas, aí sim, realmente vamos ter, portanto, uma melhoria, aqui uma redução, vamos ter, portanto, ter menor necessidade de utilizar águas quentes. Ora, já se falou aqui, estes nomes já foram aqui introduzidos de alguma forma, portanto, como é que nós atuamos em termos das alterações climáticas? Mitigando, procurando reduzir o nosso impacto, portanto, daí a questão da eficiência energética, de estar sempre presente, e depois procurando adaptar-nos.
adaptar as nossas cidades, adaptar as nossas casas para os fenómenos, para as mudanças que aí venham. E no outro dia ouvi esta frase e realmente foi interessantíssimo, porque na construção, quando nós estamos a adaptar uma casa para o que aí vem, para mais situação de calor, temperaturas mais elevadas no verão, ao mesmo tempo estamos a atuar ao nível da mitigação. Porque se nós adaptamos a casa para precisarmos menos, para estarmos mais confortáveis, para estarmos adaptados às novas temperaturas que aí vêm, vamos precisar de usar menos os nossos sistemas de climatização. E, portanto, vamos reduzir as nossas necessidades de energia na climatização. E, portanto, estamos aqui a atuar logo aos dois níveis, ao nível da mitigação e da adaptação. Ora, e aqui não há realmente... portanto, há vários níveis de atuação que podemos ter. Ao nível da construção em si, da aplicação das fontes de energias renováveis nos nossos edifícios, os equipamentos e os nossos comportamentos. Ora, na construção, e aqui realmente destaca-se a reabilitação, porque é o grande futuro, a grande realidade do nosso país. Nós temos um grande parque edificado já construído, precisamos é de o melhorar e de o reabilitar. E, infelizmente, eu não cheguei logo no início, não sei se na introdução isto foi referido, nos últimos anos não tivemos grandes notícias em termos legislativos neste setor, devido a um regulamento excepcional para a reabilitação urbana, que tinha a ver exatamente com abandonarmos todas, de forma simples, largarmos todas as boas práticas, esquecermos quase a eficiência energética, porque custa dinheiro, e, portanto, vamos reabilitar fazendo pouco. Ora, reabilitar e não melhorar as condições da habitação, eu aqui, e digo de forma pessoal, eu não chamo de reabilitar. Portanto, se nós não melhoramos a habitação, o que é que estamos a fazer? Estamos a pintá-la, pouco mais. Portanto, e realmente, a mais-valia da reabilitação, nós temos um parque muito pouco eficiente do ponto de vista energético e a reabilitação tem que efetivamente passar pela eficiência energética, tem que passar pela melhoria do conforto. E aqui a questão que foi colocada há pouco, e que o Manuel respondeu muito bem, é nós não podemos ir à parte do retorno do investimento, porque mesmo quem tem rendimentos, se calhar não aquece a casa da forma total, digamos assim, para ter aquele devido conforto. E, portanto, nós não podemos olhar só o que gastamos, temos que olhar ao componente do nosso conforto, a melhoria do nosso conforto e, de alguma forma, materializar isso monetariamente, porque isso tem peso. Portanto, nós dizemos vamos reabilitar uma casa e não melhoramos significativamente o seu conforto, só porque já estamos a gastar pouco. Gasta só isto, então reabilita-se só na medida para compensar isto. Então, e tudo o resto que nós compensamos de outra forma que não pela climatização. Portanto, temos que realmente pensar na reabilitação como uma mais-valia, uma melhoria do nosso conforto, das nossas condições, não só nas nossas casas, mas nos nossos edifícios de trabalho, porque se nós estamos melhor em casa e no trabalho, ora, a nossa qualidade de vida melhora, tornamos-nos mais produtivos, temos todo um outro nível de desenvolvimento, temos um outro nível de satisfação, que mesmo que às vezes as coisas não sejam muito boas, se nós temos determinadas coisas, a vida já é vista de maneira diferente. E, portanto, isto tudo está relacionado, tudo está interligado. E, portanto, dentro da reabilitação, ir aos materiais de construção mais eficientes, naturalmente, as novas soluções, e que inclusive está aqui um parceiro na exposição, dos sistemas verdes nos nossos edifícios, portanto, que não só trazem a natureza para dentro das cidades, o que também é positivo para nós, mas ajudam a melhorar o conforto térmico, o conforto acústico dos edifícios. E, portanto, temos aqui também várias relações. E depois existe também aqui os telhados brancos, que é também uma nova solução. Portanto, aqui as renováveis. Temos tido alguns apoios muito reduzidos. Tivemos agora, penso que termina segunda-feira, na parte dos isolamentos para a reabilitação. Portanto, são realmente apoios pequenos, apoios específicos que estão a aparecer nesta área. Também está
mas não para colocar novos painéis solares térmicos, mas para reabilitar. Eu penso que para colocar novos não dá, é só para reabilitar sistemas antigos existentes, portanto, já com determinados anos, para os reabilitar. Portanto, realmente, em termos deste setor, não se prevê grandes apoios. Vão sendo coisas pequeninas para as pessoas individualmente quase se apoiarem. Depois poderá haver aqui alguns projetos mais, realmente algumas coisas mais focadas, mas no geral, para o setor residencial está por aí. As tecnologias eficientes, e aí já foi falado também, em termos, portanto, e aqui só referir que a etiqueta foi um instrumento fundamental para o consumidor, para sabermos, até quem compra, quem instala, saber o que é que está a colocar nas casas e tornar isso uma mais-valia. E depois os nossos comportamentos. E aqui é uma coisa fundamental, e penso que o caso que o João Marcelino falou da escola, onde estão a fazer, portanto, onde estão a trabalhar para o livro e que vai ser reabilitada, portanto, esse trabalho seria fundamental, realmente poderem apoiar essa reabilitação e depois explicar como é que o edifício, por exemplo, se for caso de stores, para as pessoas saberem quem vai lidar com o edifício no dia-a-dia, saber como tirar o melhor proveito dele. Porque às vezes nós não sabemos isso. E aqui eu dou o meu próprio exemplo. Portanto, a minha área de formação é efetivamente a área do ambiente, mas quando eu tirei o curso nem se falava de energia associada ao setor. E, portanto, eram coisas completamente distintas. E quando eu entrei para o projeto Ecocasa, foi um mundo novo. E eu tenho uma casa que os quartos são virados a nascente e a cozinha e a sala a poente. Ora, mudei-me para lá na primavera, quando chega ao verão, eu gosto muito da luz, estou sempre para cima. Ora, chegar ao verão às 6, às 7 da tarde a casa, a temperatura no pico do verão está assim uma coisa jeitosa. É claro que a outra parte que vivia na habitação, o que é que se vira logo e diz? Ar-condicionado. Temos que comprar um ar-condicionado, pôr um ar-condicionado na casa. Ora, felizmente, eu já estava no projeto e já estava a começar a lidar com estas temáticas. E então, o que é que eu... Não, vamos experimentar baixar os stores antes de sair de casa de manhã. E vamos ver como é que corre. Se depois virmos que precisamos de um ar-condicionado, então aí passamos para o ar-condicionado. Até hoje, estou lá há vários anos, nunca comprei o ar-condicionado. Porquê? Porque com os stores para baixo, nos dias efetivamente quentes, podemos ter um bocadinho mais calor, mas se calhar conto com uma mão os dias em que realmente tenho muito calor em casa. E às vezes nós não sabemos isso. Às vezes os próprios arquitetos, quando pensam nos edifícios, não pensam nestas questões, pensam só na parte estética do edifício. Mas no nosso país, por exemplo, é fundamental termos stores pelo exterior. E hoje em dia há várias soluções e temos que realmente pensar não só pela beleza, mas integrar a beleza com a funcionalidade e com a eficiência dos edifícios. E com isto, deixo aqui o meu contacto. Há uma questão que tenho, no que eu souber ajudar nesta área, saberão todos muito mais do que eu, certamente, mas no que puder ajudar, estejam à disposição. Obrigada. Agora estamos quase a chegar ao fim, mas estamos aqui, se houver alguém com uma questão que queira colocar. Então resta-me agradecer, de facto, e também dar os parabéns à Queres pela forma como, até pelo projeto Ecocasa, como tem estado sempre atuante numa área que focou na sua apresentação e tem a ver com a mudança dos comportamentos, que é muito importante nestas questões da sustentabilidade e da eficiência daquilo que construímos. E, portanto, os meus parabéns pela ação que têm tido até hoje.